Curso de extensão, modalidade virtual. Diferenças e alteridades na educação. Conversas, problemas e perguntas. De 15 de julho a 26 de agosto de 2020, às quartas-feiras. Horário, 18 às 20 horas. Corpos e encontros no Hospital e na Educação Infantil de Itaboraí. 19 de agosto de 2020, às 18 horas. Camila Medeiros e Vanina Silveira. Organização: Coletivo Diferenças e Alteridades na Educação, FFP, UERJ. Aqui a internet é um pouco lenta. Internet está gravando, faço toda a apresentação de novo. Boa noite a todos. Muito feliz de novo estar aqui no sexto encontro, tá? Como Glácio nos lembrava agora há pouco. Esse será um encontro que vai estar coordenado de forma mais articulada entre Dayana e eu, porque eu não estou no Rio, como falava, aqui a internet é um pouco ruim. Então, se eu caio, Dayana vai segurar aí e a gente vai juntas, tá bom? Então, outro. Sexto encontro tem duas convidadas também muito especiais, duas pessoas que compõem um coletivo de diferentes... Ana, está pipocando um pouco. Vamos fazer um exercício de todo mundo de desligar as câmeras. É só quem vai falar, né? Deixa ligado, para a gente fazer essa tentativa. Aí, caso a gente veja que não está muito bom o áudio, porque é importante a gente conseguir se entender, né? Então, se a gente vê que não está muito legal, aí eu vou entrando. Tá bom, Ana? Pode fazer a tentativa agora, que a maioria já desligou as câmeras. Ótimo. Então, gente, muito feliz de estar aqui apresentando duas pessoas muito queridas de nosso coletivo, duas pessoas que entraram em diferentes momentos e que não só realizaram pesquisas e trabalhos muito importantes para a gente, sino que desde lá até aqui, elas estão, quando a gente se ativa, aciona, convida, especiais. Essa conversa, então, Corpos e Encontros no Hospital e na Educação Infantil de Itaboraí, tem como conversantes as professoras Vanina Silveira, que é mestre em Educação do PPG, do programa, professora da Clínica Escola, e a professora Camila Medeiros, que é formada em Letras pela FPUERJ, foi minha primeira fora do curso de pedagogia e está fazendo também uma pós-graduação em psicopedagogia dentro da própria UERJ. Então, as duas vão apresentar os trabalhos de investigação delas, Camila na graduação e Vanina na pós-graduação, que tiveram como território Itaboraí, tá bom? Como sempre falo na apresentação desse curso, essa conversa de Vanina e Camila, ela se dá dentro do curso de extensão de modalidade virtual, Diferença e Alteridade na Educação, Conversa, Problemas e Perguntas, que é um curso de extensão organizado na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, na Faculdade de Formação de Professores, e que tem como filiação também o Departamento de Educação, Desigualdades Sociais, e o núcleo de pesquisa Vozes da Educação.
Então, é com todo esse povo, com todos os coletivos que a gente se encontrar nesse momento tão importante e particular que estamos vivendo, né? De novo, vou falar para vocês que tirem uma fotinho para colocar no nosso Instagram, é importante para dar visibilidade a ações públicas. Viva a FP UERJ e quem puder fique em casa o máximo possível com a ciência. Nos cuidemos e vamos agora dar, então... Anne, algumas pessoas estão colocando... Dar a palavra para Vanina e Camila, que tem uns 50 minutos. Sim, estou ouvindo. Porque algumas pessoas estão colocando aqui no chat que está pipocando bem. Eu vou, antes de você dar as palavras para a Vanina e para a Camila, eu vou só fazer vou repetir, né? Só uma breve apresentação delas, e aí a gente entra por conta da parte que pipocou, tá bom? Então, é a professora Vanina, tá, gente? É o que a Anne falou, falar de modo bem breve. Ela é pedagoga, tá? Tem mestrado em educação, é professora atuante no município de Itaboraí, então é assim, no campo da educação especial, então isso é de suma importância para a gente hoje. E a gente está muito feliz de recebê-la aqui, tá, Vanina? E a professora Camila, que é formada em letras também, lá pela UERJ, né, atua como mediadora, tá, na rede privada do Rio, é pós-graduada também em psicopedagogia, então, assim, tem muito a contribuir hoje na nossa conversa. São pessoas super queridas e a gente espera que possamos conversar bastante. Aí agora a gente dá a palavra, não sei como é que vocês se organizaram aí, quem vai falar primeiro, junto? Oi, eu vou falar primeiro. Boa noite a todos e todas. É um prazer estar aqui com vocês nessa noite. Eu e a Camila fomos convidadas, né? Vou repetir um pouquinho, porque o áudio picotou. Fomos convidadas a falar sobre corpos e encontros no hospital e na educação infantil de Itaboraí, que é uma cidade aqui da região metropolitana do Rio. Tais falas, elas são desdobramentos das nossas pesquisas no coletivo. Eu compartilhando com vocês os efeitos dos encontros pedagógicos no hospital, aqui no município de Itaboraí, e a Camila na educação infantil. Então, eu sou a Vanina Silveira, pedagoga, mestre, tudo pela FFP. Atualmente, eu não trabalho mais no hospital. Eu trabalho como professora regente numa escola municipal, daqui mesmo de Itaboraí, e na sala de recursos da Clínica Escola do Autista. Minha cor preferida é laranja, então tem várias coisas laranja na minha vida. Todo mundo me dá presente laranja. Gosto de cachorro, de chocolate, de teatro. Tenho uma filha chamada Suzana. Enfim, essa sou um pouco eu. Achamos importante dizer que a nossa fala e pesquisa estão tecidas com e a partir de dois conceitos básicos, dois conceitos principais: experiência e encontro. Os nossos trabalhos também tensionam conceitos como AEE, que é Atendimento Educacional Especializado, classe hospitalar, escola, mediador e cuidador escolar, que a Camila vai falar isso mais para frente, mas cuidador escolar não tem em muitos municípios, né? A dissertação que eu fiz no coletivo chama-se Ensaios para uma pesquisa entre dois, crônicas políticas e poéticas entre escolas e hospital. Ela é uma pesquisa realizada a partir de encontros pedagógicos entre uma professora, eu, e um aluno no hospital durante 3 anos. Ela foi defendida em 2016 e foi tecida por várias mãos, principalmente as do coletivo e do Anderson. O Anderson é um nome que vocês vão ouvir muito hoje. E esse entre dois no título refere-se a ele, ao Anderson, um artista adolescente que foi o meu primeiro aluno, companheiro, parceiro dessa experiência de escolarização.
E aí já começo, o Anderson Salles, a Anne escreveu aqui, artista Anderson Salles. E aí eu já começo a instigar vocês com o termo escolarização, né? E não classe hospitalar, como preconiza as políticas públicas, né? Diz classe hospitalar, que as políticas públicas chamam esse serviço, e eu estou fazendo entre aspas, esse serviço, de AE. Então, classe hospitalar, EAE é atendimento educacional especializado. Ou seja, tem caráter complementar ou suplementar à escolarização, como as conversantes anteriores já falaram. Esse é uma breve apresentação minha. Agora, a Camila vai falar um pouquinho também. Obrigada, Vanina, pela introdução, foi ótima. Boa noite. Primeiramente, eu gostaria de dizer que eu estou muito agradecida e feliz de estar aqui conversando com vocês hoje. Me chamo Camila, sou formada em Letras pela FFP-UERJ, fui bolsista de iniciação científica durante 2 anos, né, financiada também pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ Resiste. Essa pesquisa se desdobrou em uma escrita monográfica, que tem como título Entre Cá e Cá, um encontro possível na educação inclusiva. E essa escrita, essa monografia, essa pesquisa me possibilitou encontros, conversas e me despertou para novos olhares e gestos, né? Atualmente sou mediadora na rede privada da cidade do Rio de Janeiro e faço pós-graduação em psicopedagogia também pela UERJ. Sigo me encontrando e conversando com pessoas no cotidiano escolar e tecendo afetos e poética. Vou pedir agora para começar a apresentação de slides, por favor. Estou colocando. Só um momento, por favor. Ok. Pode passar, por favor, Sara. Obrigada. Então, como a Vanina disse, nós vamos trabalhar agora com duas palavras, 2 significantes, 2 conceitos. Encontro e experiência. Mas nós vamos entender primeiro esse encontro como uma experiência, né? Entender que esse encontro se desdobra, se concretiza como uma experiência. Para haver um encontro, primeiramente, é preciso estar disponível para esse outro e para a alteridade que permeará esse encontro. Não existe experiência sem encontro, não existe experiência sem o outro. Experiência, como já foi falado anteriormente por Leidiane, por outras conversantes, é algo que me passa, me atravessa e me modifica. Experiência como sentido de exposição, de estar disposta, de se colocar como território de passagem, como algo que se dá do outro para mim e de mim para o outro. Compreendê-lo como um acontecimento, como uma maneira de construir a partir do estar juntos na educação, novos olhares, novos gestos, e desses fragmentos que irão compor as conversas, os encontros. Passo a palavra agora para a Vanina. Isso que Camila falou, né? De experiência como um acontecimento, como aquilo que nos desloca, né? Esse conceito de experiência, a Anne escreveu aí no chat, ele atravessa todas as pesquisas do coletivo, né? E aí esse acontecimento, ele é um acontecimento que que fica reverberando, sabe? Que não nos deixa permitir ser os mesmos, né? E aí acabamos sendo outros em outros, entre outros. E esse encontro, né, essa experiência como acontecimento, virou encontro, e aí isso que a gente narra nas nossas pesquisas. Carlos Sclier, que também é um autor que atravessa as pesquisas do coletivo, ele diz que a decisão acerca de como nos encontramos com outros, sendo outros, entre outros,
é educativa, política e eticamente educativa. E foi exatamente o que eu e Camila vivenciamos, né? Acontecimentos, experiências, encontros. E aí eu vou começar, passa o slide, por favor, vou começar a contar desses desses encontros entre dois, que eu experimentei e Camila experimentou. Pode passar, por favor. Já passou, né? Eu tô aqui perdida com... Peraí que a caneta caiu no chão. Bom, os dois. Esses primeiros dois que estão aí nesse slide, esse slide é composto por duas imagens. Uma em cima minha, em 2007, usando trança, fazendo careta, brincando de cheirar um sapato de palhaço. E uma outra foto embaixo, não sei se vocês estão ouvindo, agora a Jurema começou a latir lá fora. Mas vamos seguindo. E uma outra foto embaixo do Anderson, do rosto do Anderson. Não foi no mesmo dia essa foto. Ele está sentado na cadeira de rodas e com a traqueostomia, que permitia que ele respirasse. Na ocasião da foto, ele conseguia ainda, durante algum tempo, ficar sentado na cadeira de rodas, depois ele só conseguia ficar deitado mesmo. A minha foto mostra parte do nosso primeiro encontro, que para mim foi encontro. E que foi na pediatria do Hospital Municipal aqui de Itaboraí. Eu fui até lá para fazer contação de história com um grupo de amigos. Ele tinha 13 anos e já estava internado há mais de um ano, por conta da distrofia muscular progressiva de Duchenne. E ele precisava de um aparelho de ventilação mecânica e ainda não tinha conseguido, judicialmente, enfim. E nem condições ainda de saúde para poder sair do hospital para ficar em casa. Após esse primeiro encontro, surgiram outros. Porque os efeitos daquele encontro, os efeitos produzidos em mim, iam para além da distrofia. A distrofia existia, mas os efeitos reverberaram, foram além, atravessaram a distrofia do Anderson. E aí, né, tinha o corpo, quase nenhum movimento, o corpo esquelético, o respirador, tinha um cheiro, que era um cheiro diferente por conta da secreção que saía quando precisavam aspirar. Tudo isso me movia. Mas aqueles efeitos daquele encontro também diziam de um corpo vivo, de um corpo adolescente, de um corpo artista, que eu fui descobrir depois. Ele desenhava, o Anderson desenhava, né? Então, super artista. Eu já atuava como professora na rede municipal, já tinha feito pesquisa em educação especial, na monografia, na faculdade, né, de formação de professores. E aí eu convenci, assim, com muita insistência, a Secretaria de Educação, a mãe do Anderson, a direção do hospital e o próprio Anderson, que foi o mais difícil, para que ele voltasse a estudar. Ele dizia assim para mim: para que eu vou estudar se eu vou morrer? Ele tinha 13 anos e um médico, né, com bola de cristal, dizia que ele ia morrer aos 16. E aí, naquele momento que ele me disse isso, eu só consegui responder para ele: olha que coincidência, Anderson, eu também vou morrer. Foi o que eu consegui dizer. Passa o slide, por favor. E aí, durante muito tempo, eu fui recebida nas aulas com ele dizendo assim, dizendo que não queria estudar. Ah, eu não quero estudar. Aí eu respondia: ai, ótimo. Ai, que bom que você não quer estudar, porque hoje eu estou tão cansada. Então vamos ficar conversando? E aí conversávamos sobre a natureza, sobre o que nos divertia, sobre receitas, sobre livros, sobre sabores, sobre como pensar melhor o nosso tempo, sobre desenho, de salsicha. E seguíamos falando do azul do céu e de mutação genética. Falávamos sobre o que nos acontecia, sobre o que fazíamos e sentíamos ao fazer, sobre o pintar, o desenhar, o ler, o duvidar, o perguntar, o criar.
o Scliar diz que a educação é a arte da conversa. Isso ele falou lá na FFP mesmo, quando ele esteve conosco. A educação é a arte da conversa, que nos permite, que nos deixa cuidar do mundo e cuidar do outro. Por isso que o conceito de conversa foi muito importante naquele trabalho. Porque não fazia menor sentido chegar e dar aula, entre aspas, para ele. Que sentido isso teria? Quais efeitos iam produzir? Era aula-conversa, conversa-aula. E assim nós íamos cuidando um do outro, conversando, e no estar juntos, as aulas se desenvolviam, sem a professora dar aulas e sem o aluno querer estudar, né? E aí eu passei a ser a sua professora, aluna, professora, e nós entre dois, juntos, fomos construindo currículos pedagógicos, currículos vivos, nos quais a inventividade, a arte, o desejo e a curiosidade eram fundamentais, porque eles possibilitavam a pesquisa e possibilitavam a aprendizagem. Pode passar o próximo slide, por favor. Agora a Camila vai seguir um pouquinho. E se o outro não estivesse aí? Uma pergunta, né? Uma pergunta que nos move do nosso lugar. Esse é um questionamento que quem levanta é o Carlos Scliar. E nos leva a refletir sobre esse outro que nos move do nosso lugar comum, dos nossos pensares, saberes e disponibilidades. Agora eu vou ler um trecho do meu diário de campo para vocês, para a gente problematizar juntas e juntos o que pode esse encontro com o outro. Como passar sem observar? Como passar sem tocar? Como passar sem sentir a presença do outro, a minha, do outro em mim, a minha em outrem, e o outro podendo ser algo ou qualquer coisa que me atravesse e me modifique, e que eu modifique. Esse é um trecho do meu diário de campo, que foi um dos dispositivos usados na pesquisa, né, a fim de problematizar, elaborar e poetizar as miudezas que atravessavam o cotidiano. É desenvolver esse olhar ético, como diz Scliar, de não indiferença frente à existência do outro, que se faz presente, que nos move. Pensando assim, e nisso, eu vou falar um pouco do que possibilitou e como aconteceu esse encontro para mim. Em agosto de 2013, eu fui orientada a exercer a função de inspetora cuidadora de um aluno dito com deficiência física. Era um regime de contrato na prefeitura de Itaboraí e era uma função nova à época. Estava em processo de construção, de criação, né? Quando me vi frente a essa novidade, eu me questionei. Será que eu estou preparada? Será que estou preparada? E fui percebendo, ao longo do tempo, que essa resposta ela não se dá de maneira pronta nem fácil. Quiçá, penso hoje, se eu cheguei à resposta para essa pergunta, né? Até porque é muita pretensão, mas segui. Eu peguei o memorando e um papel que diferenciava a função do inspetor cuidador do professor mediador, ou professor de apoio ou só mediador em algumas redes e escolas privadas, enfim. E fui para o meu primeiro contato, meu primeiro encontro com a escola, né? Cheguei na escola e fui recebida pela diretora, que me falou do aluno, não por um viés clínico nem técnico, mas me disse da sua alegria, do seu sorriso, me falou dos seus gestos. Fui apresentada aos espaços comuns da escola e fui acolhida naquele pequeno lugar. No primeiro dia de trabalho, eu cheguei mais cedo para conhecer a professora e receber algumas orientações sobre aquele trabalho que eu iria exercer. Queria estar, de alguma forma, preparada. Mais uma vez me foi falado sobre o seu sorriso, sobre a sua alegria e sobre os seus gestos.
e a professora que disse que gostava de pessoas que pegam e fazem. Ok, né? Vamos lá. E aí agora, era um dia lindo de inverno, agosto, aquele céu azul, o sol matinal, né? E eu lembro até hoje da chegada e do sorriso estampado no rosto. E ali, naquele momento, naquele dia, estava começando e já acontecendo um encontro entre Camila e Cauã. Por favor, pode passar o slide. Nesse slide, o título é Entre Cá e Cá, um encontro possível. Do lado esquerdo tem uma foto minha com o Cauã, ele está sentado no meu colo, sorrindo, com uma bexiga na cabeça, e eu olhando para ele rindo também. E a partir desse momento, dessa chegada do Cauã na escola, a gente foi se conhecendo e fomos nos encontrando nos gestos, nos ritmos, no tempo outro, e construindo uma relação entre a dita inspetora cuidadora e o dito aluno com Camila, deficiência. é a Vanina. Oi? Camila. Desculpa. Não, Sim. desculpa. Para mim estava aparecendo outro slide anterior. Desculpa. Ah, tá. Ok. Já foi. Foi? Ok. Íamos criando ali a nossa relação, né? Embora essa questão de será que eu estou preparada ainda continuasse assim latente em mim, reverberando de alguma forma. E sem um regimento, né? Para me orientar sobre o que fazer ou como fazer com o Cauã. Né? Como parte desse contrato, a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, à época, né? Que agora já mudou o nome, de Itaboraí, ofertava formações continuadas. E certa vez eu fui questionada pela professora se estava participando dessas formações. Disse que não. Aí, assim, me vi frente a um embate, né? Que também é parte desse estar juntos. A professora virou para mim e falou, em um tom de muito incômodo, como assim? Você já não tem formação e não vai atrás das que são oferecidas para você? Aquilo, né, causou um incômodo em todo mundo. Estava a professora, estava a diretora e também eu. Mas essa pergunta, esse questionamento me movimentou para outro lugar, me possibilitou muitos outros encontros, conversas e problematizações. Comecei a participar das formações, como essa política, né, estava em processo de construção, eu ia construindo junto com os outros profissionais da educação de Itaboraí, a política do município, que se concretizaria mais tarde com a atualização do regimento escolar das escolas municipais de Itaboraí. Nisso tudo, nesse interim de busca uma formação, você já não tem uma formação, né? Eu ia ali, junto com o Cauã, construindo a nossa relação, os nossos gestos, né? Ia percebendo a importância do material adaptado para que fosse necessário que ele desenvolvesse o traço dele. Tive esse primeiro contato através de pesquisas com a tecnologia assistiva, né? Ia conversando e fazendo com que ele ocupasse o espaço da sala de aula com a cadeira de rodas, que fôssemos repensando a organização da sala e o uso da cadeira dele, a cadeira de rodas, ao invés da cadeira regular, sobre o seu tempo de alimentação, enfim, a busca por sua inclusão no cotidiano escolar. Passei, né, a participar dessas formações, conversei com a Vanina, que atuava à época como coordenadora de educação especial de Itaboraí, e ia deixando se desenvolver entre cá e cá essa ideia de inclusão que o Carlos Sclia entende como uma acolhida, como um modo de receber o outro e ser recebido, como um modo de dizer, esta és tu casa. Ele me recebeu, eu recebi. Fomos nos encontrando e construindo modos outros de pensar a inclusão na escola. Por favor, pode passar o slide. Vanina? Oi. Agora a gente vai tratar um pouco do entre a política e a prática, a poética. Na verdade, seria tudo no plural, né? Políticas, práticas, poéticas, porque são nos encontros que as políticas públicas, elas são atualizadas, elas são tensionadas e extrapoladas, como aconteceu nos nossos casos.
O que eu e o Anderson sabíamos de classe hospitalar, o que nós sabíamos diferenciava muito daquela experiência que a gente vivia. Ele, por conta de internações anteriores, já tinha ficado em hospital com classe hospitalar. Mas era muito diferente do que a gente estava vivendo. Não porque nós não tínhamos uma sala, né? Tem, né, o Hospital Jesus, que acho que é Vila Isabel, que é o hospital onde tem a classe hospitalar mais antiga do Brasil, que é referência, uma das referências. Tem uma sala, tem brinquedoteca, tem um espaço, uma estrutura incrível. Mas não era por isso que a nossa experiência se diferenciava do que a gente já sabia. Não era só por isso. Mas principalmente porque éramos uma professora e um aluno durante 3 anos, sem a rotatividade comum às classes hospitalares. Foi preciso repensar a classe hospitalar que estava em nós e, sobretudo, a escola, né, que estava em nós. Sabíamos que não era possível transferir o modelo escolar para lá, né? Não tinha como. Foi preciso inventar uma escola outra, uma escola e uma pedagogia da diferença. Uma escola no hospital, que só foi possível porque estávamos presentes, disponíveis e atentos. Então, sem isso, não é possível fazer uma escola, ter um encontro acontecimento, um encontro pedagógico de acontecimento, sem estar disponível, atento e sensível. A Raquel e a Priscila trouxeram para nós o conceito de AE, né? Quando elas falaram de sala de recursos. E classe hospitalar, como eu já falei lá no início, também tem esse nome jurídico, né? De AE, atendimento educacional especializado, então tem o caráter complementar ou suplementar à escolarização chamada de regular, entre aspas, que é a escolarização em sala de aula, né? Que se chama escolarização inclusiva, né? E aí não necessariamente é inclusiva, e aí já é pano para outros encontros, pano para manga. Vamos ler o parágrafo 1º do artigo 13 das diretrizes operacionais para o AE na educação básica. Está aí no slide do lado esquerdo. Vamos ler. As classes hospitalares, e aí eu cortei, mas na verdade as classes hospitalares e o atendimento domiciliar devem dar continuidade ao processo de desenvolvimento de aprendizagem, contribuindo para o seu retorno e reintegração ao grupo escolar, facilitando seu posterior acesso à escola regular. Eu grifei algumas... Alguém falou que travou para todo mundo? Alguém falou que congelou a tela. Todo mundo congelou? Não? Não. Tá, ok. Ok, Vaninha. Tá. Travou um pouquinho, mas voltou logo, tá? Tá. Alguém disse que tá horrível. Será que é o som? Eu tô bem perto do meu roteador. Vanina, dá uma olhadinha se o seu microfone não tá roçando muito na blusa, porque Tá. o meu tava ruim e era isso. Pode ser que seja isso, você tá afastando um pouquinho da roupa. Tá. Vou segurar. Assim melhora? Aparentemente, Melhora? sim. Vamos ver. Tá, ok. É porque Qualquer eu coisa a fico, gente né? avisa. Eu fico me sacudindo, desculpem. E aí, eu deixei em negrito algumas palavras, né? As palavras continuidade, retorno, reintegração, acesso e escola regular. Como eu disse no início, a experiência com o Anderson, ela tensionou essas legislações. Porque o planejado... o som tá ótimo, que bom. Porque o planejado é que os alunos sairiam do hospital, né? Receberiam alta médica ou da casa, né? Quem está em atendimento domiciliar, e voltariam para onde? Voltariam para a escola. A coisa de professora, né? Voltariam para onde, criança? Desculpa, gente. E voltariam para a escola, né? Sairiam do atendimento educacional especializado, classe hospitalar ou atendimento domiciliar, e iriam para a escola. Mas o Anderson, na sua alteridade radical, ele disse não para essa transitoriedade de atendimentos educacionais especializados. Exato. Como assim?
A classe hospitalar, entre aspas, mais do que continuou o seu processo educacional. E essa reintegração, entre aspas, ao grupo escolar, né, que é voltar fisicamente à escola, esse retorno físico à escola regular, como diz no trecho da resolução que nós lemos, também não foi alcançado. Ele estudou no hospital 3 anos e depois ele foi para casa, né? Ele estudou em casa, né? Então ele saiu de um atendimento de AEE e foi para o outro AEE, classe hospitalar, e foi para o atendimento domiciliar. Foi para casa e ficou lá, estudando, continuando seus estudos. Ele não voltou para a escola, entre aspas. Então, juridicamente, ele continuou no atendimento educacional especializado, que tem, repetindo, que é importante isso, gente, que tem caráter complementar ou suplementar, mas não tem caráter escolar. Tanto que nem é obrigatório, né? É obrigatório as redes oferecerem, mas a matrícula, as famílias né, escolhem ou não fazerem, até porque normalmente legalmente é no contraturno, é complicado, enfim. Só abrindo um parêntese aqui, a gente tenta fugir ao máximo das dicotomias, né? A gente não tenta fugir, mas esse regular da legislação me incomoda profundamente. E se a escola que é regular, o AEE, no meu caso, né, no caso da minha experiência, a classe hospitalar, entre aspas, seria irregular, acho esquisito demais isso. E aí a gente percebe, então, como é que essas resoluções, com essas resoluções, o caráter não escolar ou regular da educação no hospital. Bom, vamos seguir, né? Vamos fechar esse parênteses, porque dicotomia não é legal. Se a educação no ambiente hospitalar serve apenas para reintegração, entre aspas, como disse a legislação que a gente leu, para que então serviriam as aulas para o Anderson? Né? Ele não se encaixa nessa legislação. Ele é a afirmação da diferença. A diferença que não está na política, está na vida. Né? A diferença que está na vida. Agora, Camila, tensiona aí. Ótima fala, Vanina. O que cabe à função da inspetora cuidadora? Vamos lá, vamos tensionar isso. Né? Em 2014, saiu a atualização e o regimento orientava dessa forma, que o inspetor, vou ler para vocês o trecho, o inspetor cuidador para educação especial, a fim de auxiliar individualmente o estudante com deficiência e ou transtornos globais de desenvolvimento nas atividades de vida diária, AVD, e atividade de vida prática, AVP, constituindo-se em agente de promoção da educação inclusiva. E aí eu fiz um grifo para podermos pensar. Então, esse ficou acordado, né, em termos jurídicos, que seria esse acompanhamento da AVP e AVD, que são basicamente alimentação, locomoção, higiene, entendeu? Mas sendo também aquele agente de promoção da educação inclusiva. Então, no cotidiano escolar, a nossa relação entre Camila e Cauã ia transbordando, ia passando o que orientava esse regimento. Annelise disse, numa das conversas do curso, que a gente pensa que delimita, que define, que controla algo na educação, né? Mas escorrega muito, né? Passa muito, transborda, e que bom que escorrega. Que bom que transborda nas práticas, né? Que vai além, que se transforma em tensionamento, em poética. Porque a política me orientava a cuidado somente dito diário e prático, mas o cuidado com o outro vai além disso. É perceber a necessidade de ocupar espaços, de orientar, de adaptar, para que participe de outras atividades além do dito diário e prático. É promover, de fato, uma educação inclusiva. Pode passar o slide, por favor. Vanina.
Bom, após acompanhar o Anderson no hospital, e depois em casa, porque eu fui com ele para casa, a gente continuou lá mais uns 3 anos estudando juntos, eu entro no mestrado para destecer essa pesquisa entre dois. Para isso, foi preciso encontrar-me com ele em sua casa e também voltar ao hospital para conversar com a professora que estava lá naquele momento, para que pudéssemos compor uma história, mas não de forma linear, não de forma objetiva, né? Mas fazer uma composição por fragmentos. E aí nós escolhemos, dentro do coletivo, usar o dispositivo fragmentos e crônicas. Crônicas escritas por mim e crônicas desenhadas pelo Anderson, o artista Anderson. Quando nós nos conhecemos, ele conseguia ainda desenhar com lápis, ele ainda conseguia pegar o lápis e desenhar deitado na maca, com uma prancheta, e ele desenhava. Mas aí depois que ele foi perdendo os movimentos, ele começou a usar, eu ensinei a usar o notebook, e aí com esse mouse touch do notebook ele desenhava, usando o dedo indicador. E aí ele desenhava, escrevia, fazia, né, tudo através, e desenhava no Paintbrush, que é um desenho é um programa assim, super rudimentar para desenho, né? E assim nós fizemos a dissertação, como estilo de contar experiências. Eu fiz assim, e a Camila usou diários, que ela já leu um trecho para nós, né? 2 trechos. A Annelise sempre nos provoca. Como narrar o acontecimento que nos passa sem reduzi-lo a uma descrição replicada do que de fato passa? E aí, como já foi dito aqui no curso, mesmo com uma forma outra de fazer pesquisa acadêmica, só é possível narrar instantes. A gente não dá conta do todo e a gente sabe que nenhuma pesquisa dá conta do todo. Mas nós experimentamos esses dispositivos, né? Eu, fragmentos, crônicas, Camila, diário. Então, eu e o Anderson conversamos, entre outras coisas, sobre como eram as aulas e as formas de ensinar e aprender entre nós, qual era a proposta oficial de trabalho e o trabalho feito entre nós, como sabíamos se estava bom ou ruim. A gente não usava, eu não usava com ele os termos avaliação, didática, planejamento, a gente falava assim, como é que a gente sabia se estava bom ou ruim, né? O que a gente estava aprendendo. Qual era o tempo oficial e o nosso tempo criado entre dois? Questões vistas sobre a pergunta inspirada em Scliar, que a Camila já citou. Só que aí, no caso, a pergunta era, e se o Anderson não estivesse aí? E essa pergunta atravessou a minha dissertação toda. Como assim? Porque era uma pesquisa entre dois. E aí o Scliar diz que porque se o outro não estivesse aí, só ficaria a vacuidade de nós mesmos, a nossa pura miséria. Com o Anderson, foi diferença pura. A classe hospitalar não foi transitória. Com ele, não foi atendimento complementar nem suplementar. Com ele foi encontro pedagógico, com ele foi aula, com ele foi escola. A gente lembra, e eu lembro bem, e aí tá na dissertação que vocês vão receber depois, que o tempo da pediatria era muito difícil, muito complicado. A quantidade e a condição das crianças e adolescentes internados, porque, na verdade, é um hospital de portas abertas, o único hospital municipal da cidade, né? Que é uma cidade que não tem muitos recursos. E aí que acaba acolhendo a cidade vizinha, que é Tanguá, por exemplo, não tem hospital. Então, as pessoas vêm para cá. E aí, a condição das crianças, o bem-estar do Anderson, meu humor, porque a gente estava junto, os nossos encontros aconteciam ali, na mesma sala, onde tinham outras crianças juntas, outros adolescentes. Não tinha uma parte reservada para ir, né? Não tinha um lugar para irmos. Não tinha como aprender e ensinar passando mal. E aí, dependendo da situação, os nossos corpos não aguentavam. Eu precisava ir embora. Pode passar o slide, por favor?
E aí, nesses encontros com o Anderson lá na casa dele para fazer a pesquisa, ele dizia assim: na escola fora do hospital era doideira, muitos alunos juntos. O professor tenta, mas o aluno não se ajuda. O professor fica meio doido, dividido. Ter que dar atenção para cada um é meio complicado. No hospital dá para ter mais atenção, não tem quase ninguém. Por isso, eu sou quase um meio gênio. Acho que no hospital foi mais fácil aprender. Acho porque era só eu. A atenção da escola estava direcionada a mim. Olha isso, gente. Na escola, o professor chega e vai metendo o dever no quadro. Os professores tentam dar o máximo que podem para os alunos. Meio complicado. Eles trazem a matéria pronta e botam para as pessoas responderem no caderno. Mas a gente ia vendo o que a gente achava legal. E o que era chato, você dava também, porque a maioria das coisas chatas são importantes. Por isso a gente meio que estudou junto. Você estudou de novo. E a gente inventou uma escola diferente. Eu tenho certeza que não só sou eu que fico emocionada com isso, não, né? Já no ano em que nós começamos a trabalhar, fez surgir a necessidade de se pensar e construir no município políticas públicas para os alunos hospitalizados. E aí, a partir daquele momento, surgiram 3 diretrizes municipais. Tudo isso porque o Anderson estava lá. Pode passar o próximo slide, por favor. Essa ideia, né, de estarmos juntos e construir juntos com esse outro que está aí, foi o que nos possibilitou estarmos aqui hoje, né, fazendo essa conversa com vocês. Eu vou ler mais um trecho do meu diário de campo para conversarmos sobre esses encontros e sobre essa potência de nos encontrarmos em espaços outros. A ideia de estarmos juntos em um espaço que não é teu unicamente, nem meu solitariamente. É nosso por direito de querer compartilhar, de querer construir, desconstruir, reformular as velhas fórmulas e por acreditar que aquilo que é nosso merece ser construído por nossas mãos e apreciado por nossos gestos. Gestos, jeitos, trejeitos. Tudo aquilo que observo intensifica-se em mim e me reparte para me subtrair, dividir e multiplicar o que sou, o que tenho, o que vejo. Somar. Somar forças, gestos, jeitos, trejeitos. Encontrar a beleza de nossos gestos mínimos na fugacidade de um momento eterno e modificar o que sou, o que vejo, o que posso. Modifico, modificamos. Então, ao passo do tempo, né, fui tendo outros encontros proporcionados pela academia enquanto espaço em que se busca uma formação teórica, né, e que foi com a Nelice e logo depois com o coletivo Diferenças e Alteridade. Estive junto com outras pessoas, professoras do Cauã, a família dele, dentre essas pessoas, né, que estive juntas, a Vanina, enquanto coordenadora da Educação Especial de Itaboraí, e muitas dessas conversas e encontros se desdobravam em escritas e questionamentos, problematizações, né, muitas conversas e problematizações depois, aquele questionamento de será que eu estou preparada, né, foi dando lugar à ideia de que, como diz Scliar, mais do que estar preparado, é preciso estar disponível. Pode passar, por favor. Então, né, entre afetos e afetações, carinhos, pensares e gestos, e criando com o outro na miudez e nos fragmentos do cotidiano. Nesse slide tem uma foto minha com o Cauã, do lado direito. Ele está sentado na cadeira de roda, olhando para... Era um momento de contação de história na sala de aula.
Eu estou fantasiada, ele também. Ele está olhando para mim, rindo muito, segurando um balão vermelho que eu estava tentando pegar. Então, voltando, né, à fala, quando falamos de disponibilidade, a gente fala principalmente de receber e acolher os modos outros de fazer e pensar a educação e seus processos. É refletir a partir do micro, o cotidiano, os gestos, as conversas, os olhares, os embates, os questionamentos, para o macro, né? O marco jurídico, o que normatiza, o que rege o campo e a formação teórica. É tensionar e ir construindo junto, por nossas mãos, com nossos gestos, entre nós, entre Camila e Cauã e entre o Anderson e Vanina. Pode passar o slide, por favor. Como eu disse, nós trabalhamos com crônicas e hoje eu vou apresentar a parte de duas. A primeira chama-se Passeio Sem Lugar, Entrar, e foi ilustrada pelo Anderson. No desenho dele eu estou de jaleco rosa, de cabelo solto e de costas, entrando no hospital municipal. E aí eu vou ler para vocês o trecho da crônica. Volto ao hospital. Como outros. Voltamos, não como uma volta, um retorno, mas como se fosse a primeira vez. Então, mais do que voltamos, vamos. O que encontrarei? Entrei procurando pistas, criando pistas. Entrei passeando, como que sem conhecer o caminho. Destino, pediatria. Classe hospitalar, ou melhor, escola. Onde estão os mapas? Onde estão as marcas da escola? Placa, pediatria. Cheguei na escola? Entro. Na antessala da enfermagem, local há muito prometido para a classe hospitalar, encontro caixas empilhadas com brinquedos, uma balança, um quadro com os nomes das crianças internadas. Nenhum desenho, nenhum jogo, nenhum livro, nenhuma atividade, nenhuma brincadeira. Nenhuma evidência da presença da professora de seus alunos. Nenhum gesto ou objeto que aprendi como escolar. Não posso deixar materiais, colar materiais, disse-me um dia a professora, que no momento estava em licença médica. O espaço mostrava que era o lugar da medicina, da enfermagem, da nutrição, da fisioterapia. No entanto, segundo conversas anteriores com a professora, naquele espaço também se fazia educação. Pois com a sua chegada, a rotina de procedimentos e trânsito de pessoas era alterada, modificada. A voz das crianças pronunciava mais do que gritos e choros. E as perguntas também perguntavam outras coisas além da dor. Mas naquele momento, a presença da professora estava ausente. Não mandaram professora substituta. Apenas marcas da ausência. Passeios sem lugar. Passeios no sem lugar. Pode passar o próximo slide, por favor. Bom, essa segunda crônica foi ilustrada pelo Anderson, que mostra bem do que se tratou essa pesquisa. Para nós do coletivo, não foi preciso escrever nada com ou sobre ela. Por título Encontro, não sei se vocês conseguem ver, aqui atrás de mim tem ela num quadro. Cadê a pessoa que não estou conseguindo ver? Cadê meu braço, gente? Não sei. Credo, não estou conseguindo. Vou mostrar então. Lado esquerdo, Vânia. Aqui, do lado esquerdo, né? Opa, caramba, aqui, ó, do lado... Isso. Ai, gente, não consegui localizar. Porque no dia da defesa da dissertação, todo mundo ganhou um postal desse.
o Anderson desenhou. E o nome dessa crônica é Encontro. Estou precisando respirar mais devagar, porque dá ataque cardíaco quando eu vejo. Eu vou apenas tentar descrevê-la, né? Muito complicado descrevê-la. Mas na imagem, estamos eu e o Anderson, frente a frente, em pé. Eu acho que a última vez que ele tinha ficado em pé, que ele ficou em pé, foi aos 4 anos de idade. E aí estamos em pé, numa ponte, sobre um rio, com árvores nas margens. Ele com aparelho de ventilação mecânica pendurado no pescoço. E eu com uma mochila rosa, representando o jaleco que eu usava. Um jaleco rosa. E eu com um nariz de palhaço. Do dia do nosso primeiro encontro. Pode passar o slide, por favor. Então, entra uma questão de encerramento, uma problematização, né? Porque, assim, para nós, para mim, para a Vanina, o Anderson, agora aqui com vocês, né? Aconteceram vários encontros com pessoas concretas que nos apontaram e nos despertaram outra realidade, outros modos, né? Outra linguagem, outros discursos, outras práticas, né? Se pensarmos, como diz Carlos Esfria, que a academia, os discursos jurídicos, né, tenta fazer de nós sujeitos uniformes, coerentes, conscientes, orientados, preparados, mas que nós, enquanto sujeitos de experiência, somos puros fragmentos. E Sclia diz, mais uma vez, que o que importa no cotidiano, aí já é um grifo nosso, é manter esses fragmentos sem poluição. E perceber como isso vai reverberar em nós, como isso vai tensionar a partir dali, desse encontro, né? E esses encontros com essas pessoas nos levaram a outro lugar, a modos outros. Vanina? Oi. E aí a gente deixa essa pergunta, né? O que pode um encontro com o outro, entre outro, sendo outro? Quantos efeitos surgem dos encontros acontecimentos, hein? E tudo isso porque Cauã estava lá. Tudo isso porque o Anderson estava lá. E tudo isso porque eles agora estavam e estão aqui. Muito obrigada pela presença de vocês, pelo tempo de vocês, nós agradecemos. E agora, só para fechar, se a gente pensar, como falamos ao longo da nossa conversa, pensando como um gesto, como algo que se concretiza como experiência, que se dá por tensionamentos, que nos provoca com relação às nossas práticas, saberes e disponibilidades. O que pode um encontro com o outro? Agradecemos. Boa noite. Nossa, a gente que agradece. Eu estou assumindo um pouquinho porque a professora Melissa, a internet está muito ruim mesmo, tá, gente? Então, mas ela está participando pelo chat com a gente, já tem muitas perguntas, mas antes de passar a palavra para a Débora, eu queria agradecer, assim, super potente a experiência de vocês. Todo mundo está no chat elogiando e fazendo perguntas. Fazer essa questão, né, do encontro, do outro, nessa potência, é muito importante. Aí eu vou passar para a Débora fazer as perguntas, vamos ver se dá tempo, eu acho que vai dar de contemplar todas. Eu coloquei umas duas, mas é mais para pensar, não é uma pergunta, mas se quiser colocar também, pode colocar, tá, Débora? Mas contempla a do pessoal. O Anne também perguntou bastante no chat, hein? Bom, boa noite a todas e todas. É muito emocionante a fala de vocês, meninas. Vou passar as perguntas, então, tá? Mexida aqui com a experiência de vocês, assim, muito emocionada. Uma pergunta específica para a Vanina, tá?
É uma provocação da professora Anne. Para que estudar na vida? Tá? Para vocês duas, como vocês se prepararam para trabalhar nesse campo? E eu vou passar uma terceira pergunta, vou fazer em blocos, tá? Vou fazer 3 perguntas e depois passo para as demais. Pode ser assim? Ok, sim. Ok. Por mim, tudo bem. Como fazer escola em tempos de pandemia? Posso começar? Pode. Sim. Camila, posso começar? Pode. Tá. Bom, a resposta que o Anderson me deu do para que estudar, né? Que ele dizia, ele perguntava, ele se questionava, e eu também ficava pensando isso. Foi uma vida. Então, para ele estudar foi viver. Viver mesmo. Qualidade de vida, projetos, desejos, experiências. Então, na verdade, para ele e para mim, foi estudar e ensinar, né? Aprender e ensinar juntos foi viver. Foi viver. Como é que a gente se preparou? Bom, eu aquela preparação, né? Que não é uma preparação, não tem como estar preparado. A preparação que eu tive foi estar aberta para o encontro, porque o que eu tinha de preparo? Tive uma disciplina de educação especial, depois fiz a pesquisa da monografia de educação especial, mas nada que tivesse a ver com isso. Eu sou uma pessoa que tem uma sensibilidade olfativa gigante, então, assim, os cheiros me incomodam profundamente, até cheiros bons, considerados bons. Então, não tinha como me preparar. Às vezes eu chegava e tinha vontade de vomitar por causa dos cheiros. Não só cheiro de éter, cheiro de remédio, mas cheiros das secreções, né? E não tem como se preparar. Era estar aberta e disponível para o encontro, não tinha como. E aí depois, à medida que que a gente se encontrava, nós dois pensávamos juntos estratégias de como a gente podia melhorar, de como é que poderia melhorar a aprendizagem, até a postura, de qual material seria mais interessante, e a gente ia fazendo experimentações. Não tem como a gente não fazer experimentação. Vai dar errado, uma hora vai dar certo, depois vai parar de dar certo. É isso, estar disponível e ouvir o que o outro tem a dizer, porque às vezes a gente acha que o outro não tem nada a dizer, e nem a família, né, dos nossos alunos ditos com deficiência, que eles não têm nada a dizer, e eles têm muito a dizer. E como fazer escola em tempo de pandemia tem sido um desafio, né, para todos nós. Fazendo o possível. Eu estou trabalhando também, né? Eu tenho 2 matrículas aqui na rede de Itaboraí, com funções diferentes, como eu falei, e eu estou tentando escutar as famílias, escutar os meus alunos, me escutando, que às vezes, assim, muitas vezes, como no hospital, eu não suportava e precisava ir embora, às vezes também eu não suporto, e preciso sair um pouco, mas o que a gente está tentando é criar junto e fazer experiências e fazendo o possível. É assim que eu estou pensando, tentando pensar, na verdade, porque eu sou super ansiosa, né? Mas eu estou tentando fazer o esforço de fazer o possível hoje. E ouvir e fazer experiências. Vanina. Camila, posso falar um pouquinho rapidinho? Porque vai de encontro com uma outra questão que eu coloquei também para provocar
colocar, e a Anne acabou respondendo, né, provocando também o pensamento, que eu tinha colocado assim, o que faz uma escola, porque você fala do hospital que não tinha um cheiro de escola, você foi detalhando, né, as atividades nas paredes, e eu, assim, associei muito a minha experiência como docente no Instituto Benjamin Constant, porque quando eu cheguei lá, tem os desenhos lá, tá, isso tudo tem, gente, mas não tinha o cheiro, e eu sentia muita falta do cheiro de escola. O cheiro não era o mesmo, mas você falou também. Aí eu coloquei, o que faz uma escola se tornar escola? E Anne acabou fazendo um comentário embaixo, falando, estamos juntos, porque mesmo na tela, nós estamos juntos aqui, entendeu? Sim, aprendendo. Sim. Então, talvez tenha muito a ver também como fazer escola em tempo de pandemias. A gente vai ter que, você colocou também muito bem colocado, eu fiquei tocada, é o repensar a escola. Então, vamos produzir outros cheiros, talvez a escola agora tenha o cheiro um pouco da nossa casa, ou do ambiente que a gente escolhe para estar estudando, para estar se encontrando, né? Então, acho que vai muito de encontro com isso, me tocou bastante. Sim, porque tem uma escola em nós, né? Nós experimentamos escola e aí, para nós, aquilo que a gente experimentou enquanto aluno, enquanto professor, é escola. E só aquele jeito é escola. E aí, na verdade, a escola não, ultrapassa, né? Extrapola isso, né? Extrapola. Muito bom. Sim. Camila, eu te atrapalhei um pouquinho, né? Não, que isso. Foi ótimo ouvir vocês. Bem, como vocês se prepararam para trabalhar no campo? Então, assim, como que a gente se prepara para um encontro? A gente vai estar lá, vai, se coloca disponível, né? Como a gente conversou bastante aqui sobre isso, é se colocar disponível. Eu sou estudante de letras, então, assim, gente, o que faz uma estudante de letras na educação especial? Por que não uma estudante de letras na educação especial? Por que não? Por que não criar poesia na educação especial? Por que não criar crônicas com o outro, entre outros, na educação especial? Eu tive que, enquanto formação teórica, buscar a eletiva, né, de educação especial, mas já estava acontecendo ali um encontro, já estava acontecendo ali a poética, né, os embates, as conversas, tudo isso. Então, como a gente se preparou? Estando disponíveis, nos colocando disponíveis, enquanto território de passagem, do outro para mim, de mim para o outro. Hein, Camila? A gente se preparou indo, né? Isso, exatamente. Indo para o encontro. E a outra pergunta é, como fazer escola em tempo de pandemia? Como fazer, né, no meu caso, mediação em tempo de pandemia? Foi algo que eu falei para um amigo que seria o trabalho pelas bordas, né? Que seria, assim, estar disponível para o outro, conversar e criar esse afeto possível nesse tempo de pandemia. Acolher até os silêncios. Você quer conversar hoje? Não quero conversar hoje. Então, tudo bem. Vamos lá, no seu tempo, eu vou estar por aqui. E assim a gente vai criando nesse espaço, nesse tempo, acolhendo os silêncios, acolhendo os gestos, acolhendo o outro, né? Porque eu acho que já está tudo tão assim, tão estranho, né? Um tempo tão outro, esse outro está desafiando tanto a gente, que só nos resta acolher e ir fazendo, devagar, e talvez pelas bordas para transbordar. Acho que pode ir para o próximo bloco, Débora. Então, passando para o segundo bloco, vou pedir para vocês tensionarem, a Annelise quem pediu para tensionar o termo regular. O que é regular? A Tatiane fez algumas perguntas. A classe hospitalar atende apenas crianças em idade escolar com deficiência ou também as que não têm deficiência? Qual é a idade mínima de acesso a esse atendimento e a idade limite? Para receber o AEE hospitalar, a criança tem que estar internada? Quanto tempo de internação? Quem solicita esse atendimento? E aí uma terceira pergunta. Como esses trabalhos reverberam nas práticas atuais de cada uma de vocês?
A Vanina hoje na Clínica Escola do Autista e Camila como mediadora. Oi. A classe hospitalar, na verdade, assim, a legislação não tem uma legislação que organize os modos de funcionamento. Então, tem vários modos de funcionamento. Quem foi perguntou? Desculpa. Gostaria de saber o nome. Você falou o nome, mas se for difícil de... Foi Tatiane. Tatiane. Cada rede faz de um jeito. E assim, às vezes a própria direção do hospital que tem um serviço de pediatria, solicita, normalmente funciona com pediatria, mas legalmente é para todo mundo que está em algum processo de escolarização. E aí inclui até quem está na graduação, pós-graduação, a legislação abre para isso, mas eu nunca vi exemplos desses casos. Normalmente eu só vi quem está na educação infantil até o ensino médio, mas a legislação abarca todo esse grupo. Então, às vezes, o próprio hospital faz um convênio com a Secretaria Municipal ou com a Secretaria Estadual de Educação, ou a própria Secretaria de Educação percebe e aí faz o acordo com o hospital, e aí normalmente os profissionais são cedidos pela Secretaria de Educação, e aí normalmente no acordo, é muito aberto, normalmente no acordo, né, o combinado é o hospital oferecer uma sala, oferecer um mobiliário, oferecer a estrutura, e a Secretaria de Educação Municipal ou estadual disponibilizar o professor e os recursos, assim, né, pedagógicos, digamos assim. Mas também funciona, às vezes, com ONGs. Às vezes, a matrícula dos alunos é feita diretamente na Secretaria de Educação ou em alguma escola próxima ao hospital. O que muitos do grupo de classe hospitalar, os pesquisadores, têm acreditado e têm tensionado da importância de se criar uma escola municipal, digamos assim, se for, né, no âmbito municipal. Escola municipal do hospital tal. E aí, com toda uma estrutura escolar dentro da própria unidade hospitalar. Então, sendo assim, não tem idade. Nos casos em que a criança está impossibilitada, eu não consegui ler a pergunta. Então, não tem idade mínima nem idade máxima. Na verdade, é muito aberto. No caso do Anderson, ele estava lá. E eu fui lá fazer contação de história, porque minha mãe trabalha no hospital, e ela sempre dizia, olha, tem tem um menino lá na pediatria, e aí ela é da saúde, e o pessoal, a maioria das pessoas da saúde na época diziam, que ele é muito rabugento, reclama com todo mundo, mal-humorado, não sei o quê. Vamos fazer vamos fazer alguma coisa lá para as crianças, mas é mais para ele, né? Para ver se entretém, né? Se anima ele e tal. E a gente foi fazer a contação de história. E aí, mas não tem tem um modelo assim estruturado, né? Tem um livrinho do MEC, livrinho com uma capa amarela, que fala sobre atendimento educacional especializado e a classe e atendimento hospitalar, que tem algumas diretrizes, mas não fecha dessa maneira. Então, por exemplo, se você está na graduação, se você está no ensino médio e você está hospitalizada, não importa quanto tempo. O problema é que, assim, atualmente, você e a tua família, isso que eu tenho percebido, assim, né? Você e a tua família vão ter que correr atrás para que você tenha o direito de ter isso, né? De ter o atendimento em ambiente hospitalar. Então, não tem. Tem que ter 15 dias de internação. Não tem isso. Não tem isso. As pessoas vão fazendo suas próprias regras, mas não tem uma regra que seja âmbito nacional para essas coisas. A gente está no vácuo. A Annelise falou isso. Como essa nossa pesquisa, nossa experiência reverbera, eu acho que reverbera hoje, né, atuando
Atualmente eu estou com 2 turmas de 5º ano, numa escola municipal, e estou na sala de recursos da Clínica Escola do Autista. Eu acho que reverbera estando sensível para a escuta e para a conversa. Eu acho que reverbera dessa maneira, porque o acontecimento, né, o encontro com o Anderson mexeu muito. Então, eu estou aqui, a Annelise falou, né, da homenagem do Garrincha. O quadro aqui foi o Anderson que me deu. Ele não pintou, não foi pintado por ele, mas ele também, botafoguense como eu, me deu esse quadro que ele ganhou. Tava lá e ele me deu. E aí, Anne provocou sobre o regular, né? O que é regular? Processo de normatização, né? Que a gente está o tempo inteiro tentando problematizar. O que é deficiência? Quem são os alunos da educação especial? O que é regular, o que não é? O que é inclusão, o que não é? Né? Porque eu acho que foi Luma e Arina que trouxeram a discussão de exclusão, né? Porque, assim, a legislação fala que o regular, né, que o que a gente fez lá com o Anderson não era regular, né? Era EE, enfim. Tá, e aí, mas ele disse na fala que na escola ele não conseguia aprender, que ele não conseguia estudar, que por isso que lá no hospital ele se tornou um meio gênio, né? Porque a escola estava direcionada para ele. E aí eu pergunto, qual era o espaço inclusivo ali para ele, né? Qual era o espaço inclusivo ali para ele? Porque quando ele ainda conseguia respirar sem respirador, que não estava internado, ele estava na escola, entre aspas, regular, e ele disse que não conseguia, porque ele já estava perdendo a mobilidade, já não conseguia escrever bem. E aí o professor trazia a matéria pronta, como ele disse, né? Botava no quadro e ele não conseguia responder. E só pelo fato dele não conseguir copiar, ele foi reprovado 2 vezes, estando em escola. Regular, entre aspas. Então, o que é regular, o que não é? O que é inclusivo? Então, essa discussão é muito singular de cada sujeito. A gente precisa pensar e não trabalhar com essas dicotomias, né? Sala de aula é inclusiva. Por exemplo, escola especial, Luma e Arina trouxeram essa discussão, Luma, né? Lá de Rio Bonito. A escola especial, a escola dos surdos, né? O que é isso? Então, na verdade, a gente precisa problematizar muito essas questões. Camila? O que é regular? Como a gente regula algo que transborda, né? Enquanto é orientado para a gente fazer de uma forma, nos nossos encontros, nas nossas conversas, nos nossos gestos, tudo isso vai transbordando, vai passando, né? O regular, ele tenta nos definir como um sujeito coerente, um sujeito orientado, um sujeito preparado, né? Mas que muito disso vai passando, e que bom que passa, né? Porque aí tensiona, como aconteceu no caso da Vanina com o Anderson, tensiona no meu caso com o Cauã. Então, como a Vanina trouxe muito bem essa questão de fugir um pouco disso, né? E construindo e tensionando nas práticas juntos o que é de fato esse regular, o que de fato esse regular vem trazer para a gente. E como que essas pesquisas reverberam hoje nas nossas práticas, na minha prática enquanto mediadora na EB, né, que é uma escola da rede privada aqui da cidade do Rio de Janeiro. Bem, aqui está um pouco, né, do meu mural. Aqui temos o Cauã, né, meu primeiro encontro, as cores de Cauã. Aqui já são os outros encontros que me possibilitaram esse encontro com Cauã. Então, é isso que essa experiência de pesquisa me trouxe. Eu, formada em letras, trabalho hoje com mediação, porque foi a partir desse encontro que surgiu esse modo ou outro de pensar as minhas práticas.
esse modo outro de olhar e buscar uma conversação com os professores para ir construindo uma educação inclusiva em espaços nossos, espaços que é meu, que é do outro, que é construído por nossas mãos e por nossos gestos. Débora, tem mais algum bloco? Mais perguntas? Tem sim. Então vamos lá. E a Tatiane continua perguntando: nos casos em que a criança está impossibilitada de frequentar a escola devido a alguma complicação de saúde, ela receberá o AEE, classe hospitalar, em casa? Qual é a frequência e a carga horária do encontro realizado com a criança no hospital? Ocorre interação entre o professor da sala regular e o professor da classe hospitalar? Qual a formação mínima para atuar como professor de classe hospitalar? E de que maneira a pessoa pode se candidatar? É concurso, é contrato? A Daisy Pereira expõe que ela tem na escola dela um aluno com doença falciforme. E aí ela quer saber se ele, que recorrentemente precisa ser internado. Ela quer saber se ele tem direito a EE. Bom, vamos lá. Uma criança, né? O aluno que ele está impossibilitado de ir para a escola e ele está em casa passando mal, por exemplo, né? Vai ficar um tempo em casa e tal. O que é sugerido é que a escola encaminhe atividades para que, né? Para que ele continue nesse processo de aprendizagem. Mas a questão de atendimento domiciliar tem que ser solicitado pelo médico por conta de uma impossibilidade com uma duração maior, né? E aí esse maior também está aberto na legislação, não está dizendo quanto tempo, mas é o médico que vai dizer isso, que vai solicitar, e aí dependendo, vai solicitar diretamente para a unidade escolar ou, né, dependendo para o órgão que gere a educação especial naquele lugar. A pessoa que está tendo internação constante, também, o ideal, gente, né, na verdade, é que a gente tivesse, isso na minha opinião, claro, minha opinião, que todos os hospitais tivessem espaço para escolarização. Mas a gente não vê isso. Na verdade, a gente pouquíssimos espaços, por exemplo. Eu falo isso com muito pesar. Aqui em Itaboraí, depois que eu saí, continuou uma outra professora, no tempo em que eu fui coordenadora de educação especial da rede municipal, mas depois que eu saí, ela saiu, atualmente não tem. Vai fazer 3 anos que não tem escolarização no hospital aqui de Itaboraí, mesmo tendo uma legislação, mesmo a gente tendo criado 3 legislações a partir da experiência com o Anderson, né? E que a outra professora fez, na verdade, tinha uma estrutura mais de classe hospitalar, porque as crianças, e ela fazia na pediatria, né? As crianças e adolescentes internados ficavam pouco tempo, então eram no máximo 30 dias de internação, então essa experiência dela tinha características mais próximas de classe hospitalar, né? Não tinha um espaço ainda, mas ela fazia isso e fazia sim o diálogo com as escolas de origem dos alunos, né? E aí isso é importante ter, né? Quando se tem esse caráter, no meu caso com o Anderson não, a gente criou uma escola, né? Éramos eu e ele, 3 anos no hospital, depois 3 ou 4 anos em casa. Ele tinha uma matrícula em uma escola e aí no final dos trimestres eu mandava um relatório que era proforme, gente, até porque, assim, aquilo fazia sentido para mim, para o Anderson, para a família dele. A Secretaria de Educação em nenhum momento acompanhou, em nenhum momento isso, eu não era coordenadora na época, eu estava professora. E aí eles me pagavam hora-aula para eu ir lá à tarde. Na época eu tinha uma matrícula só. Então eu ia 3 vezes por semana, ficava lá umas 2, 3 horas, de acordo com o tempo disponível, o tempo que era suportável para mim e para o Anderson.
Então, não tem uma carga horária fechada. A Tatiane perguntou, né? Não tem uma carga horária fechada. Isso você vai fazendo os acordos, né? Porque precisa ter um horário, se você for no hospital. Qual é o horário que não é o horário da medicação, não é o horário de troca de curativo. Você precisa ver tudo isso, né? Fazer um combinado com a equipe de enfermagem, com a equipe médica, qual é um bom momento, né? A Anne está falando aqui, o tempo é o suportável. Não tem como a gente definir qual é a carga horária. E assim, eu ainda não vi concurso público para isso. O que tem concurso é concurso para profissional de educação, né, de educação especial, e aí você, normalmente nas redes são assim, por exemplo, aqui em Itaboraí só teve um concurso específico para a educação especial, que o nome do cargo é professor especializado para educação especial. E aí tem algumas lotações possíveis. Lotações em sala de recursos, lotação em atendimento domiciliar, porque foi uma briga muito grande minha e do Anderson. E aí, atendimento domiciliar e hospitalar. Mas só teve um concurso, não tem mais ninguém para ser chamado. Então, assim, não tem um modo, né? E aí você tem que ver qual é a formação da rede. A rede de Niterói precisa, sei lá, de uma formação X, da outra é uma formação Y. Sara está falando, em Niterói tem um grupo muito bom, um grupo muito forte, que eu acompanho já há muitos anos, amigos meus, tem livrinhos deles aqui, né? A Ana Lúcia Schil, que ela saiu, mas ela trabalhou muito tempo, o Armando Arosa, tem um grupo muito legal que faz um trabalho muito interessante. Agora, se bem que eu não sei se eles estão lá nesse momento, no trabalho. Mas no tempo que eu estava no hospital, o Vitor, falaram aqui, o Vitor está há muito tempo, desde o tempo do Armando Arosa e da Ana Lúcia Schil, que o Vitor, que agora está... É um trabalho muito legal, de referência, mas eu não tenho acompanhado. Desde que eu saí do trabalho do hospital, eu não tenho acompanhado. Mais alguma coisa? Acho que era isso, né? Era isso. Ok, Camila, quer falar alguma coisa? É bom a gente ir acompanhando aqui o chat também. A Joyce também deu alguns esclarecimentos de como funciona no município de Niterói. Aí depois vocês dão uma olhadinha, parece. Em Niterói, o atendimento domiciliar é solicitado via ofício pela escola, a assessoria de educação especial. Este ofício precisa vir com uma declaração médica, dizendo que o aluno ficará mais de 30 dias impossibilitado de frequentar a escola. Aí dá uma implementação também de como funciona em Niterói. Oi, Camila. Daiane, eu vi uma pergunta aqui da Daisy, eu não sei. Eu já ia falar sobre essa pergunta. Sim. Então, porque vocês estão falando ainda na conversa, as pessoas estão fazendo mais perguntas, isso é muito bom. É ótimo. A gente está tentando organizar. Você quer falar, Débora? Camila quer falar diretamente? Aí você lê. Débora pode ler e aí eu respondo. Ok. Então, a Daisy Pereira pergunta a Camila se é comum encontrar pares, professores de letras ou de outras disciplinas dispostos a conversar e promover experiências instituintes como essas que estão sendo apresentadas. Enquanto mediadora, eu tenho tido trocas muito ricas atualmente com professores propondo trabalhos, né, de adaptação de trabalhos, e sempre conversando e questionando esses professores, né? Será que não é possível ter uma adaptação? Então, assim, a gente vai sempre problematizando no cotidiano, sempre encontrando uma disponibilidade, né? Uma vez me falaram assim, não me traga problemas, me traga soluções. Então, a gente vai pensando soluções juntos, sim, é possível, tenho encontrado, sim, pares, é um trabalho que se dá de maneira colaborativa, né, no cotidiano, e é comum, sim, é possível.
Ok. Débora, tem mais alguma nos chats que fizeram agora e que a gente não tenha contemplado? É interessante também a gente colocar aqui que a Nenice escreveu, que é importante a gente saber, né, que quando as estudantes, né, da UERJ ganham um neném, tem direito a atendimento especial, que muitas vezes a gente não sabe, né, desconhece esse direito. Eu, na UF também, eu sei que tem, tá, que eu já usufruí, inclusive, dele, mas é interessante a gente saber, e muitas vezes nem os professores, né, sabem muito. Então, é importante que são nossos direitos, né, gente? Débora? Não tem mais perguntas no chat. Tem aqui uma Maria José Vaz. Ela quer saber o nome do grupo de Niterói. Não é bem uma pergunta, né? Especificamente uma pergunta. É mais o interesse por saber o nome do grupo de Niterói que faz esse atendimento. Já respondi, está no chat, é Assessoria da Educação Especial. Ok. Então, A Joyce colocou aqui. Obrigada, Joyce. Obrigada. Bem, gente, eu queria agradecer a Vanina, a Camille, todo mundo que participou, perguntando, que o momento é para isso mesmo, para a gente esclarecer, pensar também, né, ressignificar, produzir. Eu acho que vocês ajudaram muito, problematizando alguns pontos importantes, como estar preparado, vivendo, né, não colocar o conhecimento, esse preparo que a gente acha que é o preparo fundamental, né, que é o conhecimento da técnica à frente, né, para a gente privilegiar os modos singulares, né, de se viver. E uma coisa que me ficou, que eu gostaria de deixar, é que o silêncio também diz muito. Então, eu acho assim, foi um aprendizado muito grande hoje. A Annelise colocou aí para a gente o encontro de semana que vem, tá? Gostaria de agradecer vocês e já apresentar o nosso encontro de semana que vem, que é com a professora Bruna Pontes e com a professora Rafaela Correia, tá bom? Então, a gente aguarda vocês nesse encontro. Não deixem também de preencher a nossa fichinha avaliativa, que é importante esse retorno para quem está falando e para a gente também que está organizando, tá ok? Aí eu queria muito... deixa eu falar o título que eu não falei, gente. Outros corpos se narram e se encontram, que é o de semana que vem, que vai ser muito bom também, eu acredito. Queria que vocês ligassem as câmeras agora para a gente se despedir. Muitíssimo agradecida. Daiana, professora... Oi? Daiana, Vanina, a Anne está falando que ela queria falar. Será que a gente não consegue ouvir? Vamos tentar, claro, vamos tentar, Anne. Vamos desligar, então, todo mundo de novo as câmeras. Todo mundo desliga. Para ver se a gente consegue escutar a Anne. Que é o final do nosso curso, né? É o último encontro. Vai, Anne. Será que vai? Acho que vai. Bom, vou falar, vai pipocar, mas vai. Queria agradecer muitíssimo, foi um encontro muito potente, muito materializa todo o que a Camila e a Vanina falaram, porque um encontro cheio de vindas, cheio de temporalidades diferentes, mas muito cheio de intensidade de vida. Então, é isso que a gente tem. Queria agradecer muito, Vanina, Camila, pela felicidade desse encontro. Acho que todos nós saímos muito para nós. Que bom que estão ouvindo, então. Então, na próxima semana, fechando nosso curso de extensão, com um encontro também com duas pessoas queridas, Bruna Ponte, que vai estar desde Portugal, e Rafaela Correa, que vão fechar nosso curso de extensão semana que vem, no mesmo horário, tá? Muito obrigada a todas. Agora sim podemos ligar câmeras, microfones, que se tudo cai, não tem problema. Beijos, querida. Muito obrigada mesmo.
Tchau, gente. Beijo. Obrigada. Muito bom encontro. Beijo, agradeço muito. Foi lindo e Tchau, incrível. gente. Ótimo. Obrigada. Maravilhoso. Tchau. Boa noite. Tchau. Oi, gente. Muito obrigada, Vanina. Obrigada, Camila. Encontro emocionante. Até Parabéns, semana que vem. Fiquem todos com Deus. Ótimo. Parabéns. Até Beijos, semana que vem. Camila. Já tô com saudade. Já tô sentindo saudade desses encontros maravilhosos. Obrigado. Gratidão coletiva. Gratidão. Beijo, meninas. Beijinho. UERJ. Faculdade de Formação de Professores da UERJ. Grupo de Pesquisa Vozes da Educação. PPG Edu, Processos Formativos e Desigualdades Sociais. Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, FAPERJ. Coletivo Diferenças e Alteridades na Educação. Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Faculdade de Formação de Professores. Curso de Extensão, modalidade virtual. Diferenças e alteridades na educação. Conversas, problemas e perguntas. Coordenação, Anelice Ribeto. Comissão organizadora, Dayana Pilar, Débora Madeira, Evelyn Montenegro, bolsista CETREINA, Juliana Pérez, bolsista IC, CNPq, Sara Busquet, gravação de vídeo, Dayana Pilar, edição, produção e voz, Sara Busquet. Agradecimento, Lean Uf.